Boa noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos com um convidado especial, Rafinha, cantor, que vai contar uma história cheia de coisas legais, bacanas, curiosas para nós. Rafinha, seja muito bem-vindo e eu convido você a se apresentar para todos os que estão nos assistindo. Obrigado, Lilian. Boa noite para você, boa noite para todos que estão assistindo a gente aí. Como ela já falou, meu nome é Rafinha. Meu nome é Rafael, mas já ficou Rafinha desde pequenininho. E eu sou cantor, compositor e também sou formado em psicologia. O que eu mais gosto de fazer é escrever músicas e, de alguma forma, contar histórias e também promover reflexões através das canções. Bacana! A nossa equipe aqui da LCA contou para nós que você fez psicologia e no meio do caminho você mudou tua carreira, seguiu como cantor. O que motivou essa mudança? Como é que foi essa mudança? Legal. Um pouco antes de entrar na faculdade, eu entrei com 17, eu já tocava em banda da rua de casa, já fazia um evento ou outro, mas coisa bem pequena. Aí com 17 fui para a faculdade. Durante a faculdade a gente montou uma banda só com psicólogos, inclusive tinha um professor junto com a gente, que é o Ricardo Prime, tocava bateria. E aí durante a faculdade, quando eu me dei conta, lá para o terceiro ano, assim, eu já tinha um trabalho com a música. Era muito natural assim mesmo para mim. As pessoas começaram a me ver na faculdade mais como músico do que como o estudante de psicologia. E então eu já ganhava um dinheirinho com isso, além de ser também um sonho, e eu comecei a perceber que estava dando certo. Então, quando eu me formei, no último ano eu lancei meu primeiro CD autoral, e aí no ano seguinte eu olhei a minha agenda e falei, poxa, eu já estou trabalhando, já estou ganhando um dinheiro, estou muito feliz com a música. Agora ou vou investir na música para valer, ou então vou me dividir. Aí eu resolvi seguir o coração e também seguir minha cabeça, né? Porque eu já ganhava um dinheiro com a música. E aí, quando eu fui ver, não dava mais. Na carreira de cantor, você de alguma forma costura a tua formação como psicólogo? Sem dúvida. As pessoas que me acompanham mais de perto assim sempre falam: ah, mas você nunca largou a psicologia, porque tem tudo a ver com as suas canções, com a sua forma de levar o show também, com algumas poesias que eu escrevo. Eu vejo que a psicologia realmente está totalmente atrelada ao meu trabalho musical. Eu não consigo, nunca consegui dizer que não tem nada a ver. Claro que é de forma sutil, né? Mas principalmente na hora de compor, de refletir, de observar as relações, os comportamentos e até o autoconhecimento também, né? Que eu acho que ajuda muito na hora de compor. Tá certo. E de onde veio a estratégia de vendas para você gravar uma doação? Então, a gente ficou sabendo que a sua estratégia foi especial. Ah, sim, né? Você está dizendo sobre a gravação do DVD, que foi um financiamento coletivo, né? Que foi uma vaquinha virtual que eu fiz no site Clicante, e essa vaquinha me proporcionou a verba para eu gravar o DVD. E a estratégia que eu usei para divulgar, porque não era uma coisa tão natural para as pessoas assim ainda. Ah, como é que funciona isso? Eu vou ajudar um artista, vou dar um dinheiro para ele. Eu mesmo tinha dificuldade de pedir um dinheiro para eu gravar um DVD. Mas na verdade era uma troca, era um adiantamento. Então eu oferecia para as pessoas cotas, desde cotas mais baixas até cotas bem mais altas, assim, de R$ 30 até R$ 1.000, em que as pessoas compravam aquilo antes. Eu já usava o dinheiro para gravar e depois eu entregava um convite para o show, né, o ingresso, um CD, um DVD, um show particular e tudo mais. Tudo isso está previsto já no site que eu me inscrevi. Porém, para divulgar a campanha, explicar para as pessoas como que funcionava e também conseguir repercussão para eu atingir a meta, né, da verba, que você coloca uma meta, eu fiz paródias cantando um monte de músicas conhecidas. No começo eu fiz sozinho e depois o pessoal da minha banda abraçou a ideia e a gente se vestiu de Xuxa, de Anitta, de Roberto Carlos, nossa, IMCA, fizemos e todas as letras das paródias que eu criava era para explicar de alguma forma como funcionava essa vaquinha, para divulgar a vaquinha.
Para quem está nos assistindo, clica no YouTube Rafinha Acústico. Eu vi suas paródias, eu ri muito, muito, muito criativo Ah, as que suas legal. paródias. E as paródias da campanha, especificamente, a gente precisava de uma divulgação rápida, né? Que as pessoas olhassem, já clicassem, porque tinha um período para arrecadar o dinheiro, né? E depois eu continuei fazendo paródias para temas gerais. Fiz paródia para os desafios de Ubatuba no fim do ano, paródia do motorista do interior, paródia dos professores, que daí já não tem muito a ver com humor, que tem mais a ver com a emoção mesmo. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Acho que a paródia ela chega mais rápido no coração das pessoas. Eu me identifico. O humor fica mais leve a gente levar a vida, né? É verdade. Eu acho que é um acelerador de procedimentos. Mas quanto tempo que você trabalha como cantor? Ó, eu comecei com 16 anos, vamos dizer assim. Meu primeiro cachê eu tinha 16 anos. Eu tô com 35, então vai fazer 20 anos no ano que vem. Uau! Nesses 20 anos, Rafinha, quais foram as dificuldades que você passou na carreira de cantor? Eu acho que no começo a maior dificuldade é de ser visto como um profissional e sem preconceitos, assim, né? Porque eu acho que o músico tem um pouco disso, é meio cultural, parece aqui no nosso país, não sei. Mas quando você é jovem, principalmente, você tem 20 anos, você faz o quê? Ah, sou cantor. Então você imagina você chegar para o pai de uma namorada, o que seu namorado faz, filha? Ah, ele é cantor. Tinha aquela, acho que é a herança dos anos 80, né? De que o músico é muito loucão e drogado e noitada, enfim. Então, isso eu tive um pouco dessa dificuldade, mas não me abalou muito, mas era uma dificuldade que estava ali, estava de alguma forma naturalmente implícita. Por exemplo, para eu conseguir um crédito, para eu comprar um carro, por exemplo, eu já tinha um salário, mas nem eu bem sabia quanto eu ganhava, era tudo picado, não tinha um comprovante de renda. Aí minha avó falava: você não tem carteira assinada, filho? Ai, tomara que um dia você tenha. Sabe, é uma visão cultural, assim, né? Eu acho que um outro ponto de dificuldade da minha carreira é você conseguir se posicionar como artista. Por exemplo, primeiro você ser visto como um cara que canta música de outros cantores, um intérprete que faz cover, que toca na noite, toca no barzinho e tal. Então, aquele músico que é visto como um cara sofrido até, né? Ah, toca no barzinho, deve ser difícil viver disso. As pessoas olham até com uma certa... Nossa, viver da arte no Brasil e tal. E aí você querer se posicionar como um artista autoral, que tem um trabalho que possa tentar almejar muito mais, e aí aquele nível, por exemplo, dos grandes famosos do país, né? E a dificuldade, em resumo, é você estar no meio das duas coisas. Eu não ser nem o cara que só canta no barzinho, que não é só, que é um trabalho muito digno, mas nem o Lulu Santos ainda, sabe? Estar no meio do caminho, às vezes é difícil, porque você tem uma demanda do pessoal ali do barzinho e tem a demanda também do seu lado artístico. Então, no meu caso, quando eu me via no meio do caminho, que talvez ainda esteja até hoje, tentando se posicionar acima, entre aspas, né, no sentido autoral, e as pessoas ainda, cada um te vendo de um jeito. Então, acho que uma dificuldade muito grande é não ter um padrão. Um dia, uma situação super difícil de um show que não tem som direito, que não tem luz, que não tem nem plateia, que não tem cachê bom e tal. No outro dia, um glamour, um show super legal, uma situação, e você ter que lidar com essas oscilações, assim, que o artista tem que saber lidar pro resto da vida. Pro resto da vida. Em algum momento você pensou em desistir da carreira de cantor? Olha, eu vou falar uma grande verdade para você, Lilian. Eu É. nunca pensei em desistir. Nenhuma vez. Eu tenho maior felicidade de dizer isso. Eu já pensei em mudar estratégias, até hoje tenho feito isso ainda. Desistir de um ramo, né? Ah, não quero mais cantar em bar ou em casamento, quero só cantar em teatro, ou não quero mais tal situação, enfim, isso sim. Mas desistir da música, eu acho que eu tenho essa sorte, esse privilégio, não sei, mas eu nunca pensei, nunca passou na minha cabeça. É uma certeza que cantar Sim. é uma realização. Passa muito na minha cabeça um segundo plano para eu levar junto com a música, uma questão de até com a psicologia, palestras e tudo mais.
Mas a música, graças a Deus, nunca pensei em desistir. Acho que isso é bom, tomara que continue assim. E me conta um pouquinho das suas maiores realizações na sua profissão de cantor, autor. Ah, legal. Eu tive algumas alegrias muito grandes, não só pelo glamour assim de televisão ou de grandes artistas fazerem parcerias, mas porque isso também, quando acontece, há um reconhecimento e uma alegria de quem está muito próximo de você, né? Então, por exemplo, eu tive uma música regravada pela Cláudia Leite há uns 2 anos atrás. É uma música que viralizou na internet, chama 1 milhão de vezes, eu fiz para minha mãe. Depois ela gravou. Tive também a participação do Renato Teixeira no meu DVD. Também cantei no último programa do Jô Soares, fui um convidado especial dele para cantar a música de despedida no último dia, quando ele acabou o Jô, até então para sempre, né? E eu tive essa alegria. E tudo isso não é só porque é televisão, ou só porque é Cláudia Leite, ou só porque, enfim, mas é porque também eu percebo a alegria que isso traz para as pessoas que estão perto. Para mim também, claro, uma realização profissional muito grande, aumenta o currículo, né? Meu, o meu currículo fica com mais peso, mas para o meu coração também isso significa esperança de que a arte pode te levar longe, mesmo que você não seja milionário ou que não seja filho de alguém conhecido, mas que a arte é capaz de te fazer realizações. E faz. Porque antes da gente conversar com cada um aqui no LCA Entrevista, a gente conhece um pouco da história e, particularmente, a sua música Deixa o Celular. Nossa, como Pois ela é. toca na gente! E aí, a forma como você divulgou a música no teatro, no cinema, com aquele telão todo. Eu tava no computador e minha mãe chegou do meu lado e falou assim: Filho, eu precisava conversar com você, não tô muito bem e tal. E eu assim na tela: Não, mãe, pode falar, vai ficar tudo bem. Ela: Então, mas aconteceu isso e tal. E eu: Não, mãe, vai ficar tudo bem, pode falar. Mas eu não olhei no olho dela. Quando eu me dei conta que ela queria falar comigo de verdade, me deu um insight e eu tava num processo de composição ainda dessa música. Eu parei, olhei pro olho dela assim, ela tava com o olho cheio de lágrimas assim, ó, esperando eu olhar. E quando eu olhei, ela começou a chorar e aí eu falei: Nossa, ela quer conversar comigo, né? Esse foi um dia muito especial também. Deve ter dado um trabalhão tudo isso para Pois é, você. e isso é uma grande conquista da minha carreira, esse dia em si, porque me mostrou a força do time. Sozinho, impossível. Eu posso fazer coisas até grandes sozinho, mas gigantes não dá. E foi muito legal porque todo mundo se envolveu e a ideia da mensagem acho que foi passada, que é o mais importante de tudo, né? Que por maior que seja a tela, por mais HD que seja, o olho no olho nunca vai ser substituído. E a ideia de que o celular ele é bom, ele não tem nenhum problema. O problema é a gente colocar isso acima do olho no olho, né? Acima do HD que o olho proporciona. Então É, foi uma grande conquista, assim. E dali eu me senti também mais forte para realizar outros trabalhos ousados, como o DVD, por exemplo, que foi a mesma coisa, né? Se eu soubesse quanto custaria, sem eu ter o dinheiro, eu acho que talvez eu até não ousasse. Aos poucos eu fui descobrindo, mas eu tinha um time que abraçou junto comigo e isso não tem como, né? Nem o Pelé ganhou a Copa do Mundo sozinho. Né? não. É sempre um time. É claro que em alguns momentos você pode ter um destaque, e era o meu nome que estava ali em jogo, mas o time que me levou para a taça. Uau! E nessa pandemia, Rafinha, como é que você se reinventou como cantor nesse ano de 2020? Ah, legal. Foi uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida. Eu tive talvez 60, 70 shows cancelados na pandemia. Começou, cancelou 2, 3, 10, 20. Quando eu fui ver, estava o ano todo cancelado. E aí, um amigo me ligou, falou: Rafinha, eu vi que você está fazendo umas lives, estava fazendo tudo grátis, assim, apenas lives, às vezes fazia um vídeo, alguém pedia um vídeo, eu fazia, daí tinha: quanto você cobra para fazer um vídeo especial? Eu estava fazendo uma coisinha assim bem sutil. Aí um amigo me ligou e falou: você pode cantar aqui, cara? Tipo, minha esposa vai sair na sacada e você canta lá de baixo, à distância.
tipo uma serenata. E eu já tinha feito isso na vida, uma vez ou duas. Falei, cara, dá para eu fazer sim. A gente combinou mais ou menos um valor, a gente combinou mais ou menos que ele fazia questão de contratar um repertório, ele mandou um repertório que ela gostava, eu coloquei uma gravata borboleta, levei o cara da minha produtora para filmar, e pensei, bom, isso pode ser um produto, né? E aí postei na internet, estou fazendo serenatas. E foi perto do Dia das Mães, que tem a música que eu fiz para minha mãe, que tem uma boa repercussão já, as pessoas me procuram bastante nessa época. Aí eu fiz uma serenata, fiz duas, aí tinha uma senhorinha que estava isolada, depois era a mãe que estava isolada, depois foi um aniversário que não ia ter festa, aí a televisão aqui da região, a Vanguarda, me procurou, que é da Globo, filial, depois a Band me procurou também, daí teve uma matéria no Jornal da Globo, no Dia dos Namorados, que eu fui para a Rede Nacional, e aí quando eu me dei conta, eu já tinha feito mais de 100 serenatas durante a pandemia. Até, eu gosto de falar, porque parece mentira às vezes, mas eu tive 60 shows cancelados e 120 shows marcados. Claro que não foi da noite para o dia, né? Falando assim, parece que foi fácil. Contando algumas cortesias aí no caminho, alguns shows mais colaborativos que eu também fiz, mas coisa de 100 contratos mesmo. Mesmo que fossem contratos diferentes, menores, enfim, mas consegui trabalhar fazendo uma coisa que ninguém mais fazia talvez, mas que não foi ideia minha, né? A serenata é uma coisa de 1900 e sei lá quanto. Eu só organizei, aí a minha esposa que também trabalha como minha produtora, e ela é atriz, também estava com os trabalhos todos interrompidos até o momento, né? As peças e as reuniões e as estreias, tudo interrompido. E então a gente montou um esquema para ela mesma fazer a produção, receber os clientes, né, virtualmente, combinar todos os detalhes. Aí eu profissionalizei a serenata, a gente organizou, fez um orçamento, fez um valor, tem um figurino, a gente explica para a pessoa como funciona, para ficar bem personalizado. Às vezes a gente filma ali com o celular, ou oferece um filme profissional também com a produtora. E deixei bem claro nas minhas redes, estou fazendo serenatas e também vendi umas composições assim personalizadas também durante a pandemia e dessa forma eu consegui trabalhar. Que bacana, que bacana. Rafinha, os nossos seguidores já sabem que chegando no final, eles estão com papel e caneta na mão para anotar a dica de ouro. Algo que você possa compartilhar que fez todo sentido na sua carreira e que possa inspirar quem está nos ouvindo. Legal, então aproveita que está com o papel e a caneta aí na mão e anota isso que eu vou dizer. Uma coisa que mudou a minha trajetória foi quando eu comecei a filtrar os meus sonhos. Quando eu comecei a olhar para mim o que realmente eu estava sonhando, o que realmente eu almejava, ou eu almejo. Porque tem sonho que é de todo artista. Ah, qual que é o seu sonho como cantor? Nossa, vários. Eu quero cantar no Faustão, quero cantar com o Roberto Carlos, quero cantar música na novela. Claro, eu quero todos, mas qual é o seu sonho? O meu sonho, no caso, como artista, por exemplo, o programa do Jô era um deles. E aí, quando eu filtrei esses sonhos, essas vontades, eu comecei a avisar todo mundo que eu queria. Avisar Deus, avisar o planeta, o universo, os vizinhos, a minha esposa, a minha mãe, e avisar de várias formas. Que aí ficaria aqui a noite inteira contando formas que eu avisei o planeta, mas isso, filtrar os sonhos e depois botar para fora para todo mundo saber o que você está querendo, que de alguma forma um dia você vai colher. O universo conspira a seu favor. Eu acredito, não é apenas querer, mas quando você não demonstra realmente que quer, já perdeu. O Murilo Gun fala isso. Não basta acreditar para acontecer, mas basta desacreditar para não acontecer. Exato, exato. Rafinha, muitíssimo obrigada pelo seu tempo dedicado, contando aqui a tua trajetória. Para quem está nos ouvindo, nós vamos deixar as redes sociais do Rafinha aqui para que vocês possam acessar, conhecer mais. Quem ainda não conhece, que eu acho difícil, mas conhecer mais da história do Rafinha, que é extremamente encantadora. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, Rafinha. Obrigado, Lilian. Um beijo para todos que estão assistindo a gente aí. Espero vocês nas minhas redes lá. Digita Rafinha Acústico, que a gente se vê por lá.
Então tá ótimo, obrigada, até mais. Valeu, beijo. Eu aprendi que usar roupa nova na segunda-feira é fazer aquilo que o seu coração tá mandando. Sempre dá certo. Aí eu resolvi fazer um convite que meu coração realmente me mandou. E eu acho que ele foi recebido do fundo do coração também. É por isso que eu digo, siga seu coração. Chega a hora de pensar que um dia eu vou embora. E o coração quer saber o que fazer agora. Olha a sua volta, os anjos que a vida mandou. Diga como é o seu amor. Não espere a música ou a vida acabar. Chega a hora de entender algumas coisas novas. E o coração vai saber agora o que fazer. Olha em volta outra vez, quanta gente te quer bem. Diga obrigado também. Não espere a música ou a vida acabar. Vou usar a roupa nova na segunda-feira. Eu nunca sei se eu vou ter a semana inteira. Na era do descompasso, chegou a hora do abraço. Vou ficar um pouco mais. Canta bem forte. Vou usar a roupa nova. Na era do descompasso, chegou a hora do abraço. Vou ficar um pouco mais. Vou usar a roupa nova na segunda-feira. Eu nunca sei se eu vou ter a semana inteira. Na era do descompasso, chegou a hora do abraço. se você tem um abraço para dar, para dizer obrigado, então deixa para depois que eu também tenho um. Parabéns, estabelecedor. Sempre, sempre. Usar roupa nova na segunda-feira, às vezes é olhar para o lado e dizer obrigado, olhar para o lado e pedir desculpa, olhar para o lado e reconhecer o seu sentimento. E eu vou acabar uma frase aqui para dizer um obrigado para esse cara e para dizer um obrigado para todos que acreditaram nesse sonho, que isso aqui é um presente nosso para vocês, um abraço nosso para vocês. Olha em volta outra vez. Quanta gente te quer bem, diga obrigado também. Fernanda Nitelli, Rafinha! Teatro Mágico.